já conhecemos os primeiros enfrentamentos das oitavas de final, então já anote na sua agenda, porque no sábado ao meio-dia tem Holanda e Estados Unidos. No domingo, às 4 horas da tarde, tem Inglaterra e Senegal. Passando então os jogos desta terça-feira que encerraram os grupos A e B, a Holanda venceu o Catar por 2-0, jogo tranquilo da seleção holandesa, até sonolento. Seleção da Holanda numa nhaca para vencer o Catar com facilidade por 2-0. Senegal venceu o Equador por 2-1 na partida que celebrou, né, a classificação de Senegal, e uma classificação muito emblemática e emocionante, porque o zagueiro Koulibaly marcou o primeiro gol dele com a camisa de Senegal, ele que é um dos grandes nomes desta geração, ao lado do Sadio Mané, que está lesionado e não disputará a Copa do Mundo, ao lado do goleiro Edouard Mendy. O Koulibaly nunca tinha marcado, o zagueirão que fez história no Napoli, hoje defende as cores do Chelsea. Ele faz o gol da classificação de Senegal para as oitavas de final, justamente no aniversário da morte de Diop, o autor do primeiro gol da história de Senegal nas Copas do Mundo em 2002, logo em cima da França, que era a atual campeã do mundo. Então, um gol extremamente simbólico. O Koulibaly, por sinal, que depois na entrevista pós-jogo falou que era o gol mais importante da carreira dele, um gol que ele ficou muito emocionado exatamente por esta data, né? Os 2 anos de falecimento do Diop, e que o Diop era um grande ídolo da infância do Koulibaly. E agora o Senegal chegando então às oitavas de final, joga já neste sábado ao meio-dia para enfrentar a Inglaterra, que venceu com muita facilidade o País de Gales por 3-0, por sinal, goleirão de País de Gales, hein? Que arqueiro, o que foi no gol entrou, e os Estados Unidos bateu o Irã por 1-0, a primeira vitória da história dos Estados Unidos contra o Irã. Se enfrentaram em 2 ocasiões, uma na Copa de 98, o Irã tinha vencido esta partida por 2-1, depois eles fizeram um amistoso, placar de 1-1, e agora a primeira vitória dos Estados Unidos contra o Irã, a primeira vitória dos Estados Unidos desde 16 de junho de 2014 em Copas do Mundo, e também a primeira vitória dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo, e triunfo espetacular, porque colocou a seleção norte-americana nas oitavas de final. E no domingo, 4 horas da tarde, este duelo contra a seleção holandesa, meu querido Paulo do Vale. Meu querido Gustavo Soler, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola. E olha, acho que essas duas seleções aí que fazem esse jogo de oitavas de final, Holanda e Estados Unidos, é óbvio que não se espera tanto da seleção americana, né? Já é um grande feito que com certeza será muito celebrado hoje pela imprensa norte-americana, porque eles até brincaram, né, na primeira fase, 2 empates, a capa do jornal era sempre Estados Unidos vence, mesmo com um empate. Até porque eles não têm essa cultura do empate, né? Eles não gostam do empate, e muitas vezes nos esportes mais populares por lá, eles tentam de alguma forma driblar o empate, e por isso um dos motivos para que eles não tenham assim tanto apreço pelo futebol seria justamente essa questão do empate também, do número de pontos, né? O gol vale 1 para eles, isso é muito estranho, né? Então o futebol acaba não sendo tão popular por lá. E no jogo que foi 0-0, qual foi a justificativa? O quê? Justificativa 0-0 com a Inglaterra, porque foi empate e não teve gol. Isso, eles botaram, Estados Unidos vence. Porque eles... Vence por 0-0? É, eles colocam que a Inglaterra é melhor, então o pior time quando empata sai com a vantagem. Isso, exatamente, eles dão um jeito. Tá aí uma... Então, assim, a seleção americana... Oi. Talvez a única grande coisa que os Estados Unidos fez em prol do futebol, a única regra interessante que eles colocaram, empate shootout. Que é aquele, né, que você pega a bola da intermediária, você tem 10 segundos pra finalizar em cima do goleiro. Foi a única coisa legal que eles inventaram na história do futebol. De resto, mas que não se cabe, acaba amanhã a seleção dos Estados Unidos, os Estados Unidos fala, vamos encerrar as atividades no futebol. Não dá a capa do GE. Não dá a capa do GE. Não pega home no wall. Porque não vai fazer falta nenhuma. Não dá um RB no ar. Não dá um RB no ar. Portal da Band não vai destacar isso também não, porque se acaba o futebol nos Estados Unidos, não muda nem o preço do dólar. É verdade. Agora, a seleção americana
Claro que aparece como uma franco-atiradora para esse duelo contra a Holanda, mas vai ter que jogar mais bola se quiser fazer história. E o mesmo vale para a Holanda, né? Porque, olha, a primeira fase da Holanda preguiçosa, né? Fez o básico para se classificar, venceu a seleção do Senegal, empatou com o Equador, o que deixou os equatorianos vivos pelo menos até hoje. E aí, no duelo mais fácil, que poderia ter passado o carro para cima do Catar, se segurou, puxou o freio de mão depois do 2-0 e ficou por isso mesmo. Mas a Holanda é muito favorita contra a seleção americana, só que, pelo futebol apresentado, eu diria que até os americanos podem, dependendo, sonhar com um feito e a passagem para a fase de quartas de final, apesar de achar a Holanda bem favorita. E do outro lado, então, teremos Inglaterra e Senegal, certo, Gustavo Soler? Exatamente, Inglaterra e Senegal que se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde, evidentemente, né? No horário de Brasília. Amanhã teremos os jogos do Grupo C e também do Grupo D. Grupo D que já tem a França já classificada, a França encara a Tunísia. Teremos Austrália e Dinamarca, esse será o jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes a partir do meio-dia com bola rolando, né? Abertura da jornada às 11h40 da manhã e depois às 4 horas da tarde a partida entre Polônia e Argentina com transmissão da Rádio Bandeirantes. No mesmo horário tem Arábia Saudita e México. Então já Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos já classificados e já sabendo quem serão seus adversários nas oitavas de final. A França com 6 pontos também já está classificada e com a primeira colocação no grupo D, a não ser que a Austrália consiga massacrar a Dinamarca, né, vencendo ali por 4-0 e a França perca por 1-0 para a Tunísia, e a Austrália alcança a primeira colocação, mas já a França classificada para as oitavas de final, e quem também está classificado para as oitavas de final é o Brasil.